Olha, vem aqui, 2 pessoas ficaram gravemente feridas depois de uma explosão provocada por um vazamento de gás, aquele usado para encher balões, sabe? Uma das vítimas perdeu a perna. Matheus Oliveira, conta pra gente como é que foi isso, hein? Pois é, Manu, foi um susto danado, viu, para os moradores aqui do residencial Buena Vista 4, aqui na região oeste de Goiânia. O acidente aconteceu nesse galpão aqui, que fica anexo a uma residência, aqui na rua Ernesto Teodoro de Moraes. De acordo com o Corpo de Bombeiros, essa explosão ocorreu no galpão quando os funcionários que estavam aqui, as pessoas manipulavam alguns cilindros de gás hélio. Foi isso que aconteceu. 3 pessoas ficaram feridas. Um homem teve algumas escoriações e um corte na cabeça. Ele foi atendido pelo Corpo de Bombeiros, mas um pouco mais leve, só que outros 2 tiveram ferimentos mais graves. Um deles, são 2 homens, um deles ficou inconsciente e teve um membro amputado. Uma das pernas dele foi amputada. É isso mesmo, só para a gente ter uma noção aí de como foi a força dessa explosão. Cerca de 3 cilindros explodiram, segundo o relato o relato dessa ocorrência. E poderia até ter sido uma tragédia pior, viu? Porque aqui nesse galpão, segundo o que nos informou o Corpo de Bombeiros, há cerca de 30 cilindros de gás hélio. Só que 3 acabaram explodindo, possivelmente houve algum tipo de vazamento que acabou provocando essa explosão. E aí detalhe que os vizinhos que moram aqui nessa rua, eles acabaram sendo os primeiros a socorrer essas vítimas. E um desses vizinhos pegou o membro amputado dessa pessoa que estava aqui e colocou em uma caixa com gelo até que o Corpo de Bombeiros pudesse chegar. Quando os bombeiros chegaram, aí essas 2 vítimas que ficaram mais graves foram levadas para o Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira, ou UGOL, onde foram internados em estado grave. A gente ainda não tem a confirmação de como que ficou essa pessoa que teve a perna amputada, se de repente foi possível, né, fazer essa recolocação. A gente sabe que isso é possível, mas não temos informações das condições em que essas pessoas foram levadas para o hospital, se seria possível ou não devido à força desse acidente. Então, os bombeiros realizaram aqui o resfriamento, né, e o alívio da pressão de outros cilindros que estavam aqui, que possivelmente poderiam também acabar explodindo, e que foi deixado então sob a responsabilidade do proprietário para que ele tomasse aí as medidas de segurança, as medidas cabíveis aqui nesse local. Uma outra vítima foi atendida aqui no local também e depois foi encaminhada para outra unidade de saúde. Manu, agora só, imagina o susto, né? Domingão à tarde, o pessoal trabalhando aqui nessa empresa de balões, organizando os balões, colocando o gás hélio, né? Aquele que faz o balão flutuar, quando a gente coloca na boca também deixa a voz fina, ou, na verdade, deixa a voz fina, né? Imagina só o susto desse pessoal que estava aqui no momento dessa explosão, né? Vários vizinhos também acabaram participando dessa ocorrência e foram fundamentais para poder socorrer. Eles fizeram até aquele famoso torniquete, né? Quando a vítima acabou perdendo a perna, aí eles amarraram a perna, fizeram o torniquete para evitar que o sangue saísse em maior quantidade até a chegada do Corpo de Bombeiros. Manu, temos essas informações e vamos procurar agora saber como estão as vítimas que foram levadas para o hospital. Eu volto com você. Matheus, que caso é esse, né, gente? Que coisa assustadora. A gente fica imaginando o desespero dessas pessoas, né? No momento em que essa explosão aconteceu. E fico alerta, então, né? Para quem trabalha com isso, para quem, enfim, manuseia isso, né? Porque realmente é muito perigoso. Obrigada pelas informações. A gente continua nesse assunto, só que agora nós vamos conversar com o tenente Kenio Rocha Visconde sobre essa explosão, né? Vocês verificaram ali, ó, como que ficou o local, né, que tinha alguns trabalhadores ali, e a gente vai saber com ele agora como é que foi esse atendimento, tenente. Bom dia, obrigada desde já por atender aqui a nossa chamada. Bom dia a todos. Prazer a gente poder colaborar e atender vocês. Tenente, quando vocês chegaram ao local, quando receberam essa ocorrência, ao chegar lá, o que vocês encontraram? Qual foi a cena que o senhor consegue descrever pra gente aqui? Chegou a ocorrência para a gente a partir das 16 horas da tarde, né? Que tinha tido uma explosão. E essa explosão é devido a um botijão de gás. Então, ao chegar ao local, a gente acreditou que seria uma fábrica, um local com mais estrutura. Porém, a gente viu que era um local com bastante precário, né? Dentro da estrutura.
fazer esse tipo de acondicionamento. Então a gente viu que tinha um gerador, que tinha um local, a vítima que tinha sido a fratura maior, ela já tinha sido levada pelas pessoas do local, né? E aí a gente só tinha um outro trabalhador. Então foi uma cena de alívio de não ter sido tão pior, porque a cena que a gente imaginou seria bem pior do que a gente viu lá no local. Tenente, e a gente consegue ver nas imagens que estão rodando aí algumas fotos, né, de como que estava lá no local, que tinha muitos dos utensílios, né, desses recipientes e tudo, né, que se coloca o gás e tudo. Poderia ter, como o senhor disse, poderia ter sido pior, porque se uma explosão acontece, depois uma pode acabar gerando outras explosões também, vem uma na sequência da outra, né? Isso. A cena foi essa, né? Um dos botijões, ele estava sendo envasado, e aí ele não suportou a pressão, e aí explodiu. E a serragem dessa explosão, desse botijão, ele acabou ferindo a vítima e ainda atingindo os outros botijões. Fora a pressão do ar foi tão grande que derrubou o portão, derrubou o telhado, bagunçou toda a estrutura lá do pessoal estava usando, né? Tem que Vocês vão ver que aí vários botijões estavam furados, estavam danificados. Entendi. Tem que ter um cuidado muito grande e tem que ter um ambiente correto para isso também, né, Tenente? E eu imagino que ao manusear isso, o ideal é que não tenham outros botijões tão próximos, né? Justamente para, num caso de uma explosão, não haver outra na sequência, né? Isso. A chance de acontecer em cadeia é muito grande. Então, o acondicionamento, a forma de você fazer esse envasamento, ele tem que ser uma estrutura que comporta, né? Que faça uma adequação. Porque o botijão, ele tem variações de temperatura, de pressão, dependendo do que você coloca. E essa falha, ela provocou esse acidente. Um dos donos lá falou que ele já tinha muita experiência. Contudo, essa experiência, ela tem que ser dentro de um limite, né, de trabalhar. Então, esse limite foi extrapolado. A gente viu vários botijões lá que estavam com vazamento, mas que estavam amassados, que estavam com a válvula bem danificada, bem já velha, né, desgastada. Então, isso tudo provoca um maior risco de acontecer o acidente. Obrigada, Tenente, pelas informações. Obrigada aqui por explicar para a gente. Vocês viram, né? Se estiver com a válvula solta, se estiver amassado, se estiver num lugar muito quente, tudo isso pode afetar. E como ele disse, o dono disse que tinha muita experiência. Às vezes, o excesso de experiência gera um pouco de excesso de confiança. E é nessa confiança em excesso que os acidentes podem acontecer.